temos mais um concorrente no segmento dos SUVs médios. Na verdade, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro passou por uma restilização, recebeu algumas novidades. Eu vim até Anápolis, aqui na fábrica, e vou mostrar esse primeiro contato que eu tive com o carro para vocês. Saudações, pessoal! Muito bem, hoje eu vim até Goiás, um belo estado, viemos em Anápolis. Me lembrou muito Araraquara, o clima aqui, né? O clima quente, mais seco, não tem nenhuma nuvem no céu, mas enfim, passando aqui o protetor solar, tá tudo certo. Bom, a gente veio falar de uma novidade da Caoa Chery, que é o Tiggo 8 Pro. O Tiggo 8 Pro foi lançado em 2020, mas agora ele passou por uma restilização, traz novidades também, não foi só um facelift. E foi bacana que a gente conheceu, vocês estão vendo algumas imagens da fábrica, conhecer a linha de montagem, já conheci de outras montadoras, outras marcas, e é sempre bacana conhecer todo esse processo, né, que acontece desde a montagem, soldas e tal, até chegar no veículo final, no produto final. Isso é bem interessante. O investimento da Caoa nesses anos tem sido bem grande justamente para produzir uma gama de modelos e veículos diferentes. E dentro com preços também muito interessantes, como a gente já viu em outras matérias, e vamos falar daqui a pouquinho de preço, né, falar sobre isso daqui a pouquinho. A primeira coisa para a gente poder falar desse carro do Tiggo 8 é a questão de dimensões, né? Então nós temos um pouco mais de 4,70 m e também um entre-eixos generoso. É um carro de 7 lugares. Como a gente sabe, os últimos 2 lugares, em todos os 7 lugares, são um pouco menores, mas é uma opção. 7 lugares legais acaba sendo uma grande opção. Você tem uma criança em casa, pequenos percursos, como a gente viu em outros carros. Então, acaba sendo uma opção interessante com 7 lugares. E também, ele foi o primeiro 7 lugares produzido aqui no Brasil. Mas, vamos às mudanças, né? O que mudou, na verdade, nesse carro em relação à versão que estava sendo vendida? Basicamente, então, o Tiggo 8 nós temos o Pro, que chega com um valor bem agressivo, temos também a versão híbrida, que tem valores diferenciados. Mas começando por aqui, a primeira mudança que a gente nota nesse carro é exatamente aqui na dianteira. Então a gente tem aqui na dianteira esse conjunto óptico, que já era de Full LED, mas está um pouco mais otimizado, e também uma novidade que eles apresentaram hoje aqui, que é o novo logo da Caoa Chery. Ficou bem interessante, ele ficou mais moderno, enfim, mais contemporâneo, com o espírito que a gente tem hoje, até em termos de design, enfim, essas outras questões. Seguindo por aqui, outro diferencial, rodas de 19 polegadas. A gente sempre fala de roda, tamanho de roda e tudo mais, e a roda acaba definindo muito o estilo do carro. E as caixas de roda grandes hoje em dia também acabam sendo, digamos assim, uma opção, né? Você usar uma caixa de roda, uma roda um pouco maior. Era 18 na anterior e agora é 19. E uma coisa que eu particularmente gosto e que acaba sendo um item bem sucedido, né, do Tiggo 8 é justamente a questão do tamanho e justamente a proposta do carro. A proposta acaba sendo a coisa mais importante que a gente tem para qualquer tipo de veículo. E um SUV também, um carro familiar, uma das maiores propostas é a capacidade de carga. Antes de falar disso, vamos falar da outra novidade, que é a parte traseira. Na parte traseira até que ele deu uma mudada mais considerável, digamos assim. A dianteira dá para notar que é um novo, mas a traseira, com esse prolongador de lanternas aqui, eu acho que ele ficou ainda mais claro essa mudança. E também nós temos aqui as saídas de escape, né, 4 saídas, sugere até algo um pouco mais potente. Estava falando justamente sobre capacidade de carga, aqui a gente está com 7 lugares, mas ela não tem uma capacidade de carga realmente muito boa. Pensando no uso familiar, como eu falei há pouco, que é a proposta principal, acaba agradando bem, acaba tendo aí um espaço de sobra para levar qualquer coisa de modo geral. Entre eixos, falei do entre eixos há pouco, e justamente, né, entre eixos significa basicamente conforto. Nessa segunda fileira de bancos, 3 pessoas viajam aqui, andam aqui tranquilamente, de maneira muito confortável. Esse carro também recebeu agora um sistema de áudio da Sony, então também, além do estilo, o que está otimizado é o áudio. Então dá para você viajar curtindo um som aí com uma qualidade sonora superior ao anterior. Na questão de conforto e comodidade, ainda falando dessa ideia interna, né, a gente tem aqui uma coisa que é bem diferente, né, nos SUVs. O ajuste do banco do passageiro, que o motorista mesmo pode fazer de uma forma muito rápido e eficiente, que é um problema às vezes, né? Você tem que botar a mão lá do outro lado. Aqui o motorista consegue fazer tanto do banco quanto do encosto de uma maneira bem simples e objetiva. Conforto é uma palavra importante quando a gente fala do
Tiggo 8 Pro. Olha só, esse modo de acesso é uma coisa interessante que muitas vezes até pode parecer um detalhe, né? Mas facilita muito, tanto para você embarcar, entrar no carro, quanto desembarcar. Outra novidade diz respeito ao painel. A gente sabe que agora a tendência do painel, né, painel digital, então as telas ocupam todo o espaço. Esse novo conjunto de telas, que é do maior do segmento, né, juntamente com o Territory, eles acabam chamando a atenção por conta disso. E também uma outra função, quando a gente for pegar o carro para testar mesmo, ficar alguns dias, eu vou mostrar que o GPS também é integrado aqui na tela, o que faz com que o motorista consiga guiar sem ter que desviar muito a atenção, né? Não precisa olhar para cá, ele olha direto aqui para o painel. Mas fora isso, volante multifuncional e o câmbio de 7 marchas, a gente vai ver isso daqui a pouquinho nas impressões ao volante. E a última novidade, né? Falamos de frente nova, interior, novo painel, a gente tem também um motor que permanece com a mesma potência do anterior, mas ele tem mudanças internas. Bom, primeira coisa só para falar aqui, esses amortecedores de capô, que é uma coisa que eu sempre falo nas nossas matérias, que as marcas não colocam, a Caoa Chery não esqueceu de colocar isso, que facilita muito. Mudanças foram feitas no motor, mudanças internamente, mudanças em radiador de óleo e mudanças também na parte de manutenção, a troca, por exemplo, do filtro de óleo. Então ele continua com a mesma potência, mas foi otimizado sobre alguns aspectos. Agora a gente vai dar uma voltinha esse primeiro contato para falar das impressões dinâmicas desse câmbio 7 marchas e dupla velocidade. Vamos lá. Tinha gravado com um em 2022, né? O Founders Edition, basicamente o mesmo motor, mas como eu falei na apresentação inicial, ele passou por um acerto, né? Nós temos agora aí uma otimização tanto de consumo quanto de manutenção, enfim, provavelmente algumas questões que foram levantadas aí pelos revendedores, né? Eles conseguiram arrumar essas coisas nessa nova versão, que é um facelift, mas ficou bem renovado, né? Aqui é um teste de famoso, seria teste do alce, né? Na verdade é um slalom, né, que a gente vai fazer. O teste do alce é desviar em cima, mas aqui é o slalom. Podemos ir, James? Podemos, estamos liberados. Vamos lá. Aqui é 60 km por hora, então vamos fazer um slalom. Dá para escolher o lado, a gente acaba escolhendo qualquer um deles. E aqui dá para ter uma ideia dessa questão que eu comentei até de rigidez torsional, de acerto de suspensão. Agora está com roda 19, né? Então também temos essa questão, maior borracha, enfim, temos um espaço um pouco maior aí para justamente no solo, né? O toque no solo. Então acaba sendo uma coisa importante também essa mudança. Aqui é o de frenagem, né? Aqui é aceleração e frenagem, isso é. 0 a 100 é o próximo, né? Isso. Cheguei aqui. E aqui esse sistema que ele colocou do pisca, como se chama mesmo? ISS. ISS, que ele avisa de motores que vem atrás que aconteceu algo ali. Uma frenagem muito brusca, né? Aí ele avisa o outro motorista para evitar uma possível colisão. Esse espaço, vocês viram aqui, repararam rapidamente nessa câmera que eles chamam de 540, né? Porque além de 360 ela dá uma visão espacial. Isso é bem prático, na verdade, dependendo de onde você vai estacionar, né? Algumas coisas que são bem úteis assim em tecnologia, né? Essa é uma delas. Agora a gente vai para o teste de 0 a 100, o teste de aceleração, e depois fechar o circuito. Muito bem, 0 a 100. Coisa que é interessante, o controle de tração acaba regulando bem algumas coisas, né, que a gente tem aqui. Por exemplo, a questão até eventualmente que a gente possa ter de distracionar e tudo mais, né? Achei que ele é bem acertado nesse ponto. E o carro realmente rola pouco em curva. Então um SUV é um carro desse tamanho, até forcei um pouquinho aqui. Desculpe, James. Tranquilo. Mas você vê que ele tem um controle grande, né? Realmente, não só os sistemas dinâmicos, mas como essa questão dessa mudança da suspensão e nas rodas acabou deixando o carro rolando pouco. Uma característica que a gente sabe, carro chinês geralmente, o carro de origem chinesa, né, tem o conforto. Aqui eles agora conseguiram dar uma calibrada, eu acho que para o gosto brasileiro, né? E a última coisa interessante
do novo Tiggo 8 Pro é justamente a questão do preço. A gente sabe que a Caoa Chery tem valores agressivos e justamente consegue competir no mercado trazendo carros completos e com valores muito interessantes. Então o valor do carro está aparecendo aqui embaixo, o valor de lançamento, mas sem dúvida nenhuma é um valor realmente interessante. A gente falou de Compass no canal, de Commander no canal recentemente, Tiguan também, e acho que eles conseguiram se posicionar aí de uma maneira muito competitiva para um carro que vem com bastante coisa. Na próxima matéria, aí mais completa com esse carro, quando a gente tiver a oportunidade de testá-lo, vou falar de consumo, vou pegar uma estrada, enfim, aquele nosso teste tradicional. Obrigado pela audiência, grande abraço.